Fala, cartoleiros! Eu me chamo André do canal Cartola da Gandaia. Estamos aqui hoje para mais um vídeo, rodada 14 do Campeonato Brasileiro. A gente vai com o nosso palpitômetro, é isso mesmo, aquele quadro que todos estão gostando. Então, vamos deixar o nosso palpite para a rodada 14 do Campeonato Brasileiro, para você que gosta de fazer a sua apostinha, tanto no Cartola quanto em uma banca de bets aí. A gente já vai deixando os nossos placares aqui para ir abrindo um pouco a mente de vocês. Mas antes, se não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já deixa aquele like e compartilha o vídeo para o YouTube tá recomendando a gente para mais pessoas. Galera, por favor, deixa o like que é muito importante pra gente. Vai, deixa aquele like, 5 segundinhos. Deixou aquele like, então vamos começar o nosso vídeo. Sem mais delongas, rodada essa 14 que começa no sábado às 19 horas com São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Lembrando que o Palmeiras não disputa mais a Copa do Brasil, então vai folgar a semana toda. O São Paulo já joga contra o Vasco, então tem confronto difícil contra o Vasco. Não é? Então pode ser que o São Paulo poupe um ou outro jogador diante do Palmeiras, porque na outra semana, no outro meio de semana, o São Paulo vai enfrentar o Vasco novamente. Então Palmeiras todo descansado, pegando o São Paulo que não vem bem e ainda podendo poupar uma ou outra peça, pode ser sim que o Palmeiras seja muito favorito para este duelo. Então eu acredito Palmeiras 2 neste confronto, São Paulo 1, beleza? Teremos também no Beira-Rio, Internacional e Cuiabá, time do Internacional que não vem muito bem, não é? O Cuiabá que vinha alguns jogos invictos, né? Até eu fazer esse vídeo, o Cuiabá ainda não jogou contra o Corinthians, né? Fora esse jogo contra o Corinthians, o Cuiabá vinha 4 jogos aí sem perder, então vinha muito bem no campeonato, mas o Cuiabá é aquele time, galera, chato de enfrentar. É um time que faz poucos gols, mas também toma poucos gols, então é um time chato de se enfrentar. Mas o Internacional jogando contra o Cuiabá dentro de casa é sim favorito para este duelo e até com chances de SG. Eu lembro muito de Internacional e Juventude. Este duelo de Internacional e Cuiabá tá me lembrando muito do duelo Internacional e Juventude, onde eu falei que o Inter é favorito, mesmo não vivendo um bom momento, até com chances de SG. Então, considero sim o Internacional favorito diante do Cuiabá, e com chances de SG, sim. Com chances de SG. Então vamos colocar aqui Internacional 2. Time do Internacional, galera, também, que eu assisti o jogo contra o Olímpia pela Libertadores, tem muitas dificuldades também em marcar gols. Mas vamos colocar Internacional 2, Cuiabá 0. Teremos RB Bragantino e Grêmio. É um jogo interessante de se ver, porque o Grêmio com o Filipão melhorou sim. Né? Tem muita coisa ainda para melhorar, mas melhorou sim. O seu setor defensivo, né? Tá melhorando o meio-campo e o ataque. Né, então vai enfrentar o time do RB Bragantino que perdeu a invencibilidade agora no último jogo para o Fortaleza, mas jogando dentro de casa é sempre muito forte, então o RB tem sim um leve favoritismo diante do Grêmio, e eu acredito na vitória sim do RB Bragantino. Vamos colocar aqui RB Bragantino 2, Grêmio 0, certo? O Grêmio que também, mesmo tendo melhorado um pouco, tem muitas dificuldades em marcar, né? Teremos Corinthians e Flamengo, esse sim é um grande clássico, o Flamengo voando aí, 14 gols em 3 jogos com Renato Gaúcho, time do Corinthians que tem uma das melhores defesas do campeonato, então vai ser interessante ver esse ataque do Flamengo contra a defesa do Corinthians. Eu vejo sim o Flamengo com um leve favoritismo, mesmo sendo clássico, até com chances de SG, porque o Corinthians, apesar dele ter uma das melhores defesas do campeonato, ele tem muita dificuldade em marcar, então eu vejo sim o Flamengo com um leve favoritismo diante do Corinthians para este confronto. Lembrando, galera, que o Renato Gaúcho deu uma entrevista falando que ia começar a tentar rodar um pouco mais o time, né, mexer em algumas peças, porque o time do Flamengo está na Libertadores, está na Copa do Brasil e no Brasileiro, então tem 3 frentes aí para estar disputando. O Flamengo que joga pela Copa do Brasil no meio de semana, na outra também, então vamos ficar atentos se não vai poder poupar um ou outro jogador. Né? Como eu falei, considero o Flamengo sim favorito diante do Corinthians. Vamos colocar aqui Flamengo 2, Corinthians 0 para este duelo. Lembrando que não levem para o coração, galera. Não levem, é mero palpite. Se você discorda, só deixa o placar aí nos comentários, o placar que você acha que vai dar, sem ofender, sem levar para o coração, beleza? Até mesmo porque se ofender eu bloqueio. Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. Jogo dos Atléticos aqui. O Atlético Mineiro jogando em casa é sempre muito forte. O Atlético do Paraná vem muito bem, tanto na Sul-Americana, quanto na Copa do Brasil, quanto no Campeonato Brasileiro. Então é um time muito forte, certo? E acredito que jogando diante do Atlético Mineiro no Mineirão vai ser um jogo bastante duro. Acredito em jogo, duelo para empate aqui. Atlético Mineiro 1, Atlético do Paraná também 1. Na Fonte Nova, Bahia Sport. Bahia não vem muito bem.
mas considero o Bahia com leve favoritismo sim diante do Sport, certo? O Sport que tem muitas dificuldades em marcar gols, né, principalmente jogando fora de casa, então eu considero sim o Bahia com leve favoritismo para este duelo, e vamos colocar aqui Bahia 1, Sport Recife 0. Na Arena Condá, o Santos que vai estar sem Marinho que foi aí, levou o terceiro amarelo, não vai jogar diante da Chapecoense lá na Arena Condá. A Chape que tem muitas dificuldades no seu setor defensivo, deixa a desejar também no setor ofensivo, então vai ser um jogo bastante interessante, porque o Santos também não vem bem, né? Então um leve favoritismo aí para o time do Santos, mas nada muito com excesso não. Então eu vejo o Santos 2, Chapecoense 1. Vamos ver como vai reagir esse Santos sem o Marinho. Atlético de Goiânia e América Mineiro. Ao meu ver, o Atlético de Goiânia junto com o Internacional é um dos SGs mais provável para esta rodada, opinião minha. Dentro de casa o Atlético de Goiânia é sempre muito forte, né? Tinha caído um pouco seu rendimento, deu uma melhorada contra o Santos. Vai enfrentar uma América que tem muita dificuldade de marcar gols também, principalmente fora de casa. Então, fora aquela goleada do Bahia, mas ali é algo que não vai acontecer tão cedo. Então, a América tem sim dificuldades em marcar gols, né? E o time do Atlético Goianiense jogando em casa é sempre muito forte. Então, um leve favoritismo sim para o Atlético Goianiense com chances de SG. Então, vamos colocar aqui Atlético de Goiânia 1, América Mineiro 0. Este jogo bastante interessante, Ceará e Fortaleza, clássico rei, Ceará que vem a 9 jogos sem perder, Fortaleza que há 4 jogos vencendo e sem tomar gols, então jogo bastante curioso, jogo do meu Ceará. Vejo um duelo bastante igual, mesmo o Fortaleza estando muito bem, mas é como eu falei, o Ceará está 9 jogos sem perder no campeonato, galera. Ficar 9 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro é muito difícil, então não vamos tirar nenhum mérito do time do Ceará. Vejo o Fortaleza sim no melhor momento, com um leve favoritismo, jogo muito igual, então, mas puxando um pouco ali pro lado do Fortaleza, né? Mas jogo com cara de empate. Clássico rei, jogo com cara de empate. Vamos colocar aqui Ceará 1, Fortaleza 1. A gente sabe que quando tem clássico, os times se igualam muito, então favoritismo de repente voa, né? Teríamos também, galera, Fluminense e Juventude, né? Mas esse jogo foi anulado, certo? Tá indefinido, né? Tá sem data ainda. Não sei o motivo, vou ser bem sincero com vocês. Não sei se é devido ao jogo da Libertadores, né? Do que vai ser no Maracanã, com o Cerro Porteiro. Não sei para qual data foi marcado, mas um jogo que não vai valer para quem joga cartola, não vai valer, certo? Mas pro palpite aqui, para vocês que ficam na curiosidade, se fosse valer alguma coisa aqui, eu colocaria um Fluminense 2, Juventude 0. Mas é um jogo que não vai valer. Então ficaria um Juventude 0, Fluminense 2. Então vamos voltar aqui. 14ª rodada, começando no sábado, São Paulo 1, Palmeiras 2, Internacional 2, Cuiabá 0, RB Bragantino 2, Grêmio 0, Flamengo 2, Corinthians 0, Atlético 1, Bahia 1, Sport 0, Chape 1, Santos 2, Atlético de Goiânia 1, América 0, Clássico Rei, Ceará e Fortaleza 1-1, Fluminense 2, Juventude 0. Esses são os nossos placares aí, o placar da Gandaia para a rodada 14. Se você gostou, já deixa aquele like, compartilha o vídeo para o YouTube recomendar a gente. E, galera, deixa nos comentários, eu quero ver também o palpite de vocês, certo? Vai deixando nos comentários aí que eu quero ver quais são os palpites de vocês para a rodada 14. Então, fique com Deus, galera, até a próxima.